Gravar nisso. Então tá bom. Bom, muito bem-vindo nessa aula, né? Hoje é um tema muito importante, porque eu quero trazer o conteúdo sobre o próximo nível, né? Acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar do tal do próximo nível, né? Ah, virada de chave, próximo nível. Mas eu fico me colocando no lugar dos estudantes, dos alunos que estão pegando, né, a carona no meio do caminho. Que virada de chave é essa? Que próximo nível? Como que eu faço isso? Como que eu sei que eu estou pronto para o próximo nível, né? E essa pergunta eu acho que ela é muito comum, porque. Opa, tá aqui. Porque às vezes a gente cai de paraquedas numas aulas e o povo já está falando numa linguagem que tira a gente da nossa zona de conforto, a gente não sabe, né, o que está sendo falado. Então, a aula de hoje é como identificar o próximo nível, né? Será que eu estou preparado? Será que chegou a minha vez? O que que eu tenho que fazer para entender qual é o meu próximo nível, né? E aí, o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que estar pronto para o próximo nível, ele exige clareza, coragem e ação. Gustavo e Isabela, que estão chegando agora, nunca viram uma aula minha, estão pegando o barco pela primeira vez, eu quero dizer que toda a minha didática de ensino, ela é baseada em comportamento. Meus alunos que participam da aula, eles já sabem. Não adianta ter só conhecimento, não adianta ter sabedoria, não adianta se encher de curso, não adianta, isso eu sei, isso eu sei. Só que qual é o teu comportamento perante ao que você está sabendo? Então eu bato muito nessa tecla do comportamento, tá? E estar, né, disponível para o próximo nível, além de exigir a coragem, exige também a ação. Ninguém pula de nível sem você ter um tipo de comportamento e clareza para atingir aquele próximo nível, tá? E muitas pessoas elas estão estagnadas ainda porque elas não entenderam aonde que elas devem crescer e como enxergar e o que fazer para estar nesse próximo nível. A gente ouve muito, né? Dos grandes mentores, o próximo nível, porque você tem que virar a chave, mas pouco entendemos desse próximo nível. A Jaque aqui. E hoje eu quero trazer, primeiro é preciso ser para ter. Exatamente, é isso aí, Jaque. Então, nós precisamos realmente entender em que ponto que eu me encontro hoje, tá? Eu quero trazer uma dica de ouro para vocês aqui, e isso é uma frase que eu quero que vocês anotem essa frase e realmente, de todo o coração, vocês reflitam sobre ela, que diz o seguinte: não reaja à realidade que você não quer mais. Vou repetir para vocês aqui. Não reaja à realidade daquilo que você não quer mais. Glau, mas o que que isso quer dizer? Toda vez que a gente dá atenção para algo, nós estamos ali, né? Botando o nosso tempo, botando a nossa energia. E quando nós nos sentimos desconfortáveis em algumas situações, a melhor forma de não vivenciar mais aquilo é não colocando a nossa energia, é não reagindo àquilo, é não dando mais a atenção para aquilo, que aos poucos aquilo ali vai sumindo, sumindo, até não fazer mais sentido. Meu marido me ligando, gente, só um pouquinho. Oi, eu tô em aula. Tô em aula, tá? Não, ficou para amanhã que eu tenho aula. Tá bom, meu amor? Tá, te amo. Beijo. Meu marido, gente, desculpa aí. Então, toda vez que você tá em alguma coisa que você, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais escutar isso, é realmente não reagir a isso, tá? E eu trouxe para vocês aqui alguns sinais palpável do que é entender como que eu tô pronto para o próximo nível. Eu vou trazer pelas minhas experiências.
Não estou dizendo que isso é uma regra ou que é assim com todo mundo, mas eu tenho alguns sinais que acontecem comigo que me mostram que eu estou pronta e que está na hora de eu partir para o próximo nível, ou seja, ter um comportamento diferente do que eu estou tendo até agora, tá? Uma desses sinais, para mim, é uma sensação de desconforto com a minha rotina. Alguém aqui já acordou e disse assim: ai, não aguento mais fazer a mesma coisa, não aguento mais todo dia as mesmas pessoas, não aguento mais olhar para a cara do fulano, sempre a mesma coisa, sempre a mesma cara. Vocês já passaram por isso? Isso é um sinal que aquilo ali não te cabe mais. Isso é um sinal que aquilo ali está muito pequeno para você e que você precisa ter um comportamento diferente para você sim ir para o próximo nível. Isso é ir para o próximo nível. É você entender qual é o meu próximo comportamento, tá? A sensação de desconforto com a rotina, ela é um termômetro gigantesco para você entender que você precisa ter um outro comportamento para ir para outro lugar. Uma insatisfação sem uma causa clara. Sabe aquele sentimento assim, cara, eu tô fazendo isso, eu tô dando o meu melhor, mas eu não tô satisfeito? Falta alguma coisa? Isso também é um termômetro te mostrando que isso que você está vivendo é pequeno, não te cabe mais. Aquele desejo de viver algo maior e você não sabe o quê? Eu não sei, eu estou me achando aqui, não me enquadro mais aqui, eu não, eu quero viver outras coisas, eu quero conhecer o mundo, eu quero salvar gente, eu quero fazer coisas maiores. Isso é outro termômetro que está na hora de você pular de nível. E olha que engraçado, né? Nós acreditamos que a nossa vida, a gente consegue passar de fase ou passar de nível, né? Quando a gente acerta algo, né? Quando a gente pronto, cheguei na minha meta, agora eu vou atingir outra meta, eu tô subindo de nível. Só que não, gente. O nível, o termômetro da mudança de nível, ela vem pela dor, pelo desconforto. A única forma que a gente tem de entender qual é o próximo comportamento e a consciência de que eu preciso de um comportamento diferente para mudar de nível é através da dor, da insatisfação, da incomodação. E aí, quando eu dou aula de emoções, eu falo, gente, não deixem de lado os sentimentos ruins, porque os sentimentos ruins, a dor, a saudade, a tristeza, a angústia, elas fazem parte da nossa construção. Se a gente não sente a dor, a gente não tem o termômetro para onde a gente tem que ir. Se a gente não sente o desconforto, a gente não sente o termômetro para onde, qual é o próximo passo que eu preciso dar. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, porque você cresce no erro. Não, você não cresce no erro. Mas o erro, ele é o termômetro para você ter novos comportamentos. A gente só cresce no acerto. Isso é claro, eu já falei aqui e repito. Ninguém cresce no erro. A gente cresce no acerto. Nós passamos de nível no acerto. O erro, ele é o termômetro para a gente poder ser conduzido ao acerto. Que nem jogo de videogame, né? Filho de vocês, adolescente, vocês, quem joga videogame, tá ali fazendo e treinando, treinando, treinando. Quando acertou, passa de fase. Na nossa vida é a mesma coisa. Só que a dor, a angústia, aquele desconforto, aquele sentimento que nos deixa inquieto, é simplesmente o termômetro que Deus nos deu para conduzir a gente para novos comportamentos. Por isso, não ignorem o sentimento de vocês. Sabe aquele sexto sentido que você já apanhou um monte na vida e diz assim: por que que eu não escuto o meu sentimento? Por que que eu não escuto aquela vozinha que está dentro de mim? Eu sabia que não era para ir, mas eu fui teimoso e fui mesmo assim. Esse desconforto é o nosso guia.
esse desconforto é o que molda o nosso caminho. Então, vocês, como criadores e tendo esse entendimento, eu convido vocês agora a prestarem atenção no desconforto de vocês. Eu trabalho muito psicologia reversa. Em vez de vocês tá certo? Enaltecerem, não, tá errado isso. Enalte, gente, como é que é? Enaltecerem, enaltecer, 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 enaltecer. enaltecer. Em vez de vocês enaltecerem. Enaltecerem, mas enaltecer, sim, Tá certo, né? enaltecerem. Estava a ter Enaltecer. o verbo, estava a Tá. ter o verbo. Em vez de vocês focar as coisas de vocês. Exato. É mais fácil. Em vez de focar as coisas de vocês só na alegria, no entusiasmo, na motivação, vamos olhar para o desconforto e vamos ter um olhar, vamos ressignificar o desconforto como um simples termômetro de rota, um simples guia para nos ir moldando para o caminho certo, tá? E aí eu quero que vocês façam o seguinte, nós vamos fazer uma atividade agora de reflexão e eu quero que vocês escrevam nesse papel de vocês o que mais incomoda na vida de vocês, pessoal e profissional. O que mais incomoda vocês? Se fosse para definir em uma palavra, a falta de atenção, a falta de tempo, o que mais incomoda na vida pessoal e na vida profissional de vocês? Depois, eu quero que vocês respondam uma segunda questão. Onde você se sente que já deu o seu máximo e não saiu do lugar? Pô, eu já botei toda a minha energia aqui e eu não saí, não subi de nível, eu continuo no mesmo lugar. Vocês têm essa ciência dessas respostas ou é muito vago para vocês? Vocês conseguem responder isso com clareza ou vocês não entendem qual é a resposta? Deixa eu ver aqui nos comentários. Gente, a Jaqueline, ela tá na aula falando comigo, mas eu não vejo ela. Que doideira. Ah, tá aqui. Acabei de ver. Uhum. Anotaram? Alguém quer compartilhar e nos trazer como exemplo? Pode abrir o microfone e falar. Alguém quer compartilhar essas duas respostas? Sem vergonhas, tá? Vai, Suzana. Compartilha aí, mostra para que tu veio. Fala para nós ali o que mais te incomoda na vida pessoal. Então, estão-me a ouvir bem? Sim. Então, assim, o que eu posso dizer que me incomoda na minha vida pessoal, né? Isto até é profissional também, é quando eu sinto que não sou ouvida. Não é o quê? Desculpa, falhou. Estás-me a ouvir? Consegue-me ouvir? Ok. Quando me sinto que não sou ouvida. Ouvida, tá? Sim, Tanto na sim, devido à pessoal minha como na profissão. profissional, então. Sim, sim, exatamente, porque a comunicação é para os dois lados, não é? Tá, Pronto, eu tá. trabalho como profissional na comunicação, mas também pessoal também é a mesma coisa. Incomoda-me isso. Pronto, Isso quando te não incomoda. entendem o que eu digo. Me dá três Sim. soluções para isso. Consegue achar três saídas para isso? Hum, assim, não sei. Claro. Posso te ajudar aqui. Oh, ajuda-me, Todo sim, eu problema gostaria de de ter. vocês de Sim. desconforto, ele tem que ser Hum. claro. Estou desconfortável nessa área. Depois que você determinou o seu desconforto, você tem que achar de 3 a 5 soluções para resolver aquilo. Então, por Uhum. exemplo, você falou, Glau, eu fico muito incomodada, tanto na área pessoal como na área profissional, que quando eu não me sinto ouvida. Em primeiro lugar, as pessoas com quem você está falando são pessoas que precisam te ouvir verdadeiramente? Ou o teu assunto não é importante para elas? Já aconteceu, ou por acaso aconteceu aqui há umas horas atrás, não é?
Eu estava a falar com uma profissional, por exemplo, não venho ao caso agora, também não vou especificar o que é, mas realmente ela não, a pessoa não entendeu o que eu quis dizer. Mas eu, na minha percepção, não fui eu que falhei. Digamos assim, também, como é óbvio, tem falhas, mas não fui eu que falhei na comunicação. Mas sinceramente é como estás a dizer, Glória, a pessoa também não vinha com interesse total para me vir. Aí que entra. Pronto. A pessoa que não tem interesse naquilo que tu tem para falar, Porque esquece. não veio preparada, Esquece. sabes, Laura? Não veio preparada para o assunto que era. Eu E preparei-me, só que ela não se preparou, não é? Digamos assim. Portanto, eu estive a falar depois com outra pessoa que também tinha que falar e realmente disse-me, não, Susana, e fez-me ver certas situações. E eu disse, ok, entendi. Não porque eu já estava a dizer, mas eu falei o quê? O que é que eu não falei? O que é não, que eu não não, falei bem? tem Não. gente Foi que, isso, Laura. primeiro, Foi o isso. que que tem que ser identificado? Fui clara? Falei num Sim, tom de voz que dá para ouvir? Falei muito baixinho? Não. Falei num tom de voz? sim, Me comuniquei dentro da minha verdade, dentro da minha honestidade. A outra pessoa não sim. se interessou? Tchau, Ok. tchau. Sim. Porque Então, a depois vem partir com de muita coisa. hoje, não se sinta mais incomodada quando uma pessoa não te escuta, Uhum. porque Pois. você não tem controle sobre a outra pessoa. Isso é Nem verdade. Isso é você não tem verdade, o claro. controle sobre ela. Aí, o que que você Uhum. pode fazer? Estudar para se tornar uma pessoa interessante para um grupo de Claro. pessoas. Ah, Glau, eu sou do ramo jornalístico e eu quero me fazer ouvida nesse ramo, vamos dizer assim. Você tem que estudar esse perfil comportamental e se Entendi. fazer querida dentro Uhum. desse grupo de pessoas. Sim, 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 sim. Aí Entendi. entra Sim. toda a parte de estudo, se comunicar, ser uma Claro. pessoa querida, não ser uma pessoa chata, tudo aquilo que vocês já aprenderam, né? Quem é, quais são, qual é o tipo da pessoa que é ouvida? Aquela que é querida, aquela que é Claro. agradável, aquela que é cheirosa, aquela que não fala besteira, Sim, fala a verdade, né? Fala fala com uma a com- verdade. Vamos lá, a verdade, verdade mas com cautela, né? Existem claro, dois como é tipos de óbvio. verdade. Sim, 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 sim. Então, usar as palavras corretas, aí todo o estudo de comunicação. Mas o ponto que eu quero chegar aqui para todos vocês é: cada desconforto de vocês precisa ter pelo menos de 3 a 5 soluções. Glau, não Uhum. tem solução, então solucionado está. Quando você não tem controle de algo, solta as cordas, não tem o que fazer. Ficar dando murro em ponta de faca só vai piorar a situação, tá? Certo. E me diz agora aqui aonde que tu sente que tu deu o seu máximo e não saiu do lugar. Está a falar para mim, Glória. Tanto faz, pode ser Ah, Dani. Deixa a Dani falar um eu dou pouco. oportunidade a outra pessoa, sim. Como não, Dani? Não pode falar? Não, eu até poderia, mas eu me ausentei porque meu cachorro estava fugindo. Então, não Ah, não prestou desfoquei. atenção? Voltei, Então fala voltei. para mim, Dani. Me diz algo que aconteceu contigo onde tu sente que tu deu o teu máximo e não saiu do lugar. Glau, eu entreguei toda a minha energia nisso aqui, eu fiz tudo do meu melhor e tô no mesmo lugar. Teve algum acontecimento assim ou não? Eu acho que de eu dizer que eu dei o meu máximo e não saí do lugar, eu vou ser hipócrita. Porque eu acho que a gente sempre pode dar um pouco mais, né? Eu acho que se eu não sair do lugar ainda é porque eu não dei o meu máximo. Tá bom. Nossa, que tapa de luva em mim, gostei. É isso aí. Isabela, quer contribuir com alguma coisa? Tem alguma área da sua vida em que você se sentiu assim que você deu de tudo e não saiu do lugar? Pessoal ou profissional? Tanto faz. Ai, difícil. Deixa eu pensar. Tem perguntas que a Talvez, gente não consegue responder, né? aham. Talvez na parte de, do empreendedorismo, né? Agora sim que eu tô começando a colher frutos, mas foi tempos assim.
pensando no que eu ia fazer, tentando, testando e, sabe, aquela coisa de uma super ideia, daqui a pouco baixa aquela frequência, daí você Tá. já, Então já, volta, já volta começa. naquilo que a Dani falou. Não deu certo porque eu não dei o. Não deu o melhor. Tá bom, tá bom. Menos mal, tá, meninas? Menos mal. Se vocês assumem que vocês podem fazer mais, entregar mais, melhor do que entregar tudo e não ter resultado. Aí é muito pior, né? Eu quero que vocês anotem áreas que ajudam a definir um próximo nível. Porque quando a gente fala de subir o próximo nível, existe 5 esferas na nossa vida. Então, anote ali: a esfera da mentalidade, a esfera da espiritualidade, a esfera do relacionamento, a esfera das finanças e a esfera do propósito. Propósito nada mais é do que o senso de pertencimento a algo superior a nós mesmos, pelo qual devemos trabalhar para um futuro melhor. Todo mundo sabe o que é propósito aqui, ou alguém ainda não identificou o que é propósito? Tá. E aí, do lado, ó, mentalidade, espiritualidade, relacionamento, finanças e propósito. Do lado de cada palavra dessa, eu quero que vocês avaliem de 1 a 5, sendo 1 o número menor e 5 o número maior, tá? Do nível que vocês acreditam que pode estar próximo a um nível a ser trabalhado. Por exemplo, Glau, na mentalidade eu acredito que eu posso subir de nível. Na espiritualidade, meu nível é 2, eu preciso me conectar mais com Deus. Então, eu quero que vocês numerem dentro da. Ninguém vai ler isso, tá, gente? Isso é muito particular de vocês aqui. Eu quero que vocês façam isso para vocês, tá? Certo? O que que eu quero trazer? O que que eu quero trazer com isso? Quando a gente fala de subir o próximo nível ou o nível que eu estou, a melhor coisa que se pode fazer é ter clareza do mapeamento da sua vida. Ou seja, eu hoje, na questão mentalidade, eu tô nesse nível, eu tenho esse entendimento e eu quero ir agora para esse entendimento. Glau, como que eu posso buscar isso? Através de estudo, através de mentoria, através de conhecimentos, através de ambiência, né? Essa última palestra que eu dei, eu perguntei, né? Qual era o valor que um determinado aluno que estava lá queria chegar por mês, né? Ele falou: Ah, Glau, eu queria muito estar beirando aí 20 mil euros por mês para estar começando a brincar de gente grande. E eu perguntei para ele, tá? Quantas pessoas hoje ao seu redor tiram 20 mil euros por mês? Ele ficou pensando, ele nenhum. E aí eu respondi, né? Então a probabilidade de você não fazer é muito grande. Porque o ambiente, ele é um grande passo para você se tornar aquilo que você deseja. Aí até a Jaque tinha colocado ali na coisa, ser antes de ter, né? Então é isso, peraí, se eu tenho que ser antes de ter, para eu ter, eu tenho que estar no meio de quem já tem. Eu tenho que ser pertencente àquele lugar. Muita gente sonha com grandes salários, com grandes negócios, com grandes sucessos, porém está cercado de idiota. Como que faz? Então a pergunta que eu quero trazer para vocês é: esse nível que vocês estão querendo passar,
essa nova fase da vida de vocês, vocês já estão se relacionando com pessoas que estão nesse lugar ou ainda não? Esse dinheiro que você ajoelha e pede para Deus, essa liberdade financeira, esse estilo de vida que você está procurando, você já está frequentando amizades que têm esse estilo de vida ou não? Ah, eu sonho em ter uma vida de liberdade, onde eu posso viajar ao mundo, onde eu posso fazer meu horário, só que a minha roda social é toda CLT. Não vai conseguir. Quando a gente escuta, né, mensagens motivacionais e de grandes mentores dizendo, ah, porque você tem que sentar em grandes mesas, ah, porque você tem que se mudar do seu bairro e ir para outro lugar. A fundo, é isso que eles estão querendo dizer. Você tem que começar a viver no lugar do lado das pessoas que você almeja ser. Porque daí você vai começar a entender o jogo da vida. Olha essa estatística que eu soube ontem, estava estudando sobre isso. Se você não é fumante e você mora com alguém que fuma, você tem, isso tudo é científico, tá? Você tem 50% de chance de se tornar um fumante. Se você mora com alguém que não fuma, mas essa pessoa convive com alguém que fuma, você tem 27% de chance de se tornar um fumante. Se você mora com alguém que não fuma, essa pessoa tem um relacionamento profissional, seja o que for, uma amizade com alguém que não fuma, mas essa pessoa tem uma amizade com alguém que fuma, você tem 7% de chance de se tornar um fumante. Olha que louco isso. Isso são dados científicos. Agora vamos a isso na psicologia reversa. Imagina você começar a estar num ambiente de pessoas prósperas. Eu não convivo com uma pessoa que tem a mentalidade da prosperidade, mas nós já temos amizade com alguém que tem, que é amigo de alguém que tem, que é amigo de alguém que tem. Então, o primeiro passo para o próximo nível, para uma prosperidade, para um nível de consciência é aonde que eu estou me relacionando, quem eu estou escutando, o que eu estou olhando, o que eu estou comendo, quem eu estou escutando. Começa por aí. Quando você pensa numa estratégia para romper o seu nível atual, para você subir de nível, a primeira coisa que você vai precisar ter é clareza, né? O que você quer? Ah, eu quero subir de nível. Ok. Em que área? Até onde? Por quê? O que você está disposto a fazer para ter esse comportamento? Com quem você pode aprender? Quanto mais detalhado você tiver e escrito aonde você quer chegar, mais fácil vai acontecer. O problema é que nós aprendemos a orar e a ter desejos e a pedir a Deus coisas universais. Eu quero prosperidade, eu quero riqueza, eu quero ser bem-sucedida, mas cadê os detalhes nisso? Cadê a estrutura disso? Eu quero ter sucesso. Quando? Qual é o tempo que você vai determinar para trabalhar para resolver isso? Com quem você vai andar? Com quem você vai aprender? Quanto mais detalhado você tiver essas informações, mais rápido você vai chegar onde você quer chegar. Quando a gente aprende que poucos serão os escolhidos, poucos serão salvos, isso não é mentira, gente. Isso não é mentira. Sabe por que que poucos serão salvos? Porque poucos são escolhidos? Porque depende de cada um de nós. Aí a minha pergunta que eu sempre faço é:
Vocês querem ser o 1% que vai ser salvo, que vai para o reino, ou fazer parte dos 99 que vai dar errado? Porque essa é uma decisão individual. Por isso que a salvação ela é individual. Então você ter essa clareza o que você quer para ti e, se possível, colocar um prazo de validade nisso, vai fazer toda a diferença para você realmente alcançar. E aí eu trago assim, gente, quando vocês pensam nisso, pensam em coisas palpáveis. Não adianta eu sonhar em ter uma vida financeira excelente, em ter uma liberdade geográfica financeira na minha vida e andar só com CLT. Não vai funcionar. Eu tenho que começar a moldar a minha vida no caminho e me espelhar em pessoas que vivem a vida que eu quero viver. Tem alguém vivendo a vida que a gente quer viver. Nós temos que remodelar isso e trazer pra gente. Isso não é ruim, gente. Você ter um alvo, ver como aquela pessoa fez para ter aquele carro. Com o que que ela trabalha? Como é que ela faz? O que que ela, como que ela pensa? Isso não é inveja, isso é remodelar um padrão que deu certo. Então, um passo de cada vez, exatamente. A coisa mais importante que vocês precisam aprender, opa, que vocês precisam aprender hoje, gente, é que toda mudança ela precisa de resiliência e persistência. E persistência. Não é rápido e não numa tentativa. Não é num movimento. E outra coisa, não existe mudança sem comportamento. Não adianta saber o que tem que fazer. Não adianta entender o que tem que fazer. Porque senão, simplesmente, porque senão, simplesmente, você vai ser uma pessoa com muito conhecimento e vivendo lá no canto da escassez. O que mais falta para as pessoas é comportamento. Eu vejo muita gente com muito conhecimento, sábio, que você consegue ficar horas conversando com aquela pessoa, mas tu olha para ela, que vida é essa que ela tem? O que adiantou estudar tudo aquilo se na hora do comportamento, que é a parte mais difícil, que é o dia de amanhã quando a gente acorda, qual é o meu movimento diferente, qual é o meu comportamento? Porque uma coisa eu sei que todo mundo aqui já sabe. Ah, eu não vou ter novos resultados com os mesmos comportamentos. Vocês já ouviram falar disso? Com certeza. Qual é o comportamento diferente que vocês vão determinar para a vida de vocês amanhã? Isso tem que ser palpável, isso tem que ser real. E é onde que eu vejo que a maioria das pessoas estão frustradas. Porque tá todo mundo querendo saber, ter conhecimento, mas são poucos que estão se comportando como tal. Por exemplo, eu não tenho hoje nível de consciência de fazer uma mentoria com o Pablo Marçal de R$ 300.000. Ainda não. Eu não tenho esse nível de consciência ainda. Para mim, R$ 300.000 é muito dinheiro e eu ainda não consegui ver valor para investir nisso numa mentoria. E é real isso. Ah, mas se eu tivesse, eu pagava. Não pagava. Pagava porque não tem, porque não vai fazer, porque senão não faria. Agora, o nível de consciência que eu estou hoje, eu pago 120.000 por uma mentoria, como eu paguei para o Thiago Rocha. Eu já tô com esse grau. O dinheiro, ele fala muito mais sobre quem paga do que sobre quem recebe.
Se você pegar uma pessoa de CLT que ganha aí o salário mínimo do Brasil, que é R$ 1.500, dá 200 euros aí, 1.200, mil e poucos reais, e dizer para ela investir R$ 10.000 num curso, num aprendizado, ela vai dizer, tá louca? Não, não vou fazer isso. É porque ela é escassa? Não é, gente. É porque o nível de consciência dela ainda não abriu. Uma vez, acho que eu já contei para vocês aqui, eu estava oferecendo ticket para comprar para ir para uma palestra minha, era R$ 257. E teve uma menina que falou para mim assim: Olha, eu queria muito, te acompanho, eu queria muito ir no teu evento, mas eu não tenho esse recurso. Eu falei: Tu não tem R$ 257? Não, eu não tenho esse R$ 257 para poder ir no evento. Eu disse, então tá bom. Eu tenho uma Land Rover e eu te vendo ela por R$ 257. Você quer? Ah, não, mas daí eu dou um jeito. Peraí. Para comprar uma Land Rover, você dá um jeito de arranjar R$ 250. Agora, para ir num evento, para tua expansão de consciência e desenvolvimento pessoal, você não vê valor. Ou seja, ela não tem maturidade de se desenvolver ainda. Porque quando ela entender que com o desenvolvimento pessoal dela, a evolução mental dela, de consciência, vai fazer ela ganhar 10 Land Rover, não uma. Então, a maior importância quando a gente fala de subir no nível, de ir para um próximo nível, é número um, estudem. Estudem e leiam, gente, muito, muito. Estudem e leiam. E eu não estou falando para estudar algo específico. Quando a gente fala de expansão de consciência, eu estou falando de assuntos gerais desde política, religião, sobre ar-condicionado, sobre energia, sobre sistema solar, atividades gerais. Seja uma pessoa que tem consciência que existem essas coisas. Um pouquinho todo dia. Isso gera expansão de consciência. De 2000, todas as pessoas que nasceram do ano 2000 para frente, já foi comprovado cientificamente que o cérebro está apodrecendo. Olha que grave isso. Esqueci. Tem, às vezes foge. Esqueci, não consigo falar. Tá ficando podre. Clau, mas por quê? Porque elas não estão mais raciocinando, não estão mais pensando. Eu não sei se é da época de vocês, mas lembra quando a gente ia na escola e tinha que ir na biblioteca? Era um obstáculo. Porque primeiro tinha que saber qual era a fila da biblioteca que estava a estante do livro. Começava por ali. Aí até descobrir qual era a fileira já era um obstáculo. Quando chegava na fileira da biblioteca, achar aquele livro já era outro obstáculo. Hoje, basta perguntar para o chat GBT. Sabe o que está acontecendo com o cérebro? Ele está atrofiando. Não o de vocês, porque eu sei que vocês fazem parte daquele 1% que vai ser salvo e vai dar certo na vida. Mas essa é a realidade da raça humana agora. Está apodrecendo. Então, leiam. Querem subir de nível? Querem realmente a evolução como ser humano, como espírito, como alma, como corpo? Estudem, tenham conhecimento da causa. É a única forma. Aí entra toda a alta performance, não só de consciência, mas também de corpo. Uma pessoa em evolução, ela já entendeu que ela não pode ser uma pessoa gorda. Ai, Glória, que horror isso. É verdade. A pessoa não dá conta nem dela mesma. Como é que vai dar conta do resto?
Tem que fazer atividade, isso aqui é uma máquina. Tem que ir para academia, tem que se esforçar, tem que ter uma rotina. Tem que fazer. Tá acima do peso, fecha a boca. Aparência. A quem quer subir de nível tem que ter uma boa aparência. O que que é a boa aparência? Cabelo escovado, uma maquiagem, a barba bem feita, uma roupa adequada, limpa, um desodorante debaixo do braço. Tem gente que fede. Gente, eu vim agora de Portugal, sentou uma pessoa muito bonita do meu lado, mas ela fedia de um jeito. Que é isso? A pessoa, ela tá tão sem energia que ela não consegue mais nem tomar banho. Não consegue, tem mães que não conseguem mais nem lavar o cabelo mais, sem energia. Glau, como que eu recargo a minha energia? Vocês querem que eu conte para vocês aonde que a gente recarrega energia? Vocês sabem? Alguém quer chutar? Aonde que a gente recarrega a nossa energia? Eu não sei se é isso, Glória, mas você uma vez fez a pergunta ao Pablo Marçal, né? E ele disse, você perguntou, Pablo, como é que eu posso energizar, né? Ou recarregar as minhas energias? E ele disse, fazendo coisas que me dão alento, ou, não é? Que eu gosto, que me vão No recarregar desfrute. aqui. É isso, no Exatamente. desfrute. Acho que é isso. Acho que é isso. Temos que desfrutar todos os dias da nossa vida, não só no sábado e no domingo. Qual que é o erro do ser humano? Ele foi programado para trabalhar de segunda a sexta, aí sábado e domingo eu descanso. Aí eu trabalho de segunda a sexta. Não, nós temos que trabalhar todos os dias, nós temos que desfrutar todos os dias, a gente tem que orar todos os dias, nós temos que comer todos os dias. Se a gente for um pouco mais a fundo, a gente só tem um dia para viver, que é o dia de agora. Só um dia para viver. Então, você programar o seu dia, o seu momento, tendo organizado um pouquinho de cada coisa, você vai muito longe. Você não vai cansar. Você não vai deixar de ter energia para tal coisa. E quando eu digo desfrutar, gente, não estou falando de grandes coisas, tá? O desfrute, ele pode ser um filme com a família, ele pode ser uma ida a tomar um picolé, um sorvete com o filho, um, coisas básicas que tem muita gente deixando a desejar, tá? Um momento com o filho, uma volta de bicicleta. Dentro do seu planner do dia tem que ter todas essas atividades. A oração, a academia, o trabalho, a família. Porque é ali que você está vivendo sua vida, no processo. A gente não vive a nossa vida no resultado. Sabe por quê? Porque a gente nunca chega no resultado. Porque nós estamos em evolução o tempo inteiro. A vida acontece no processo. E tem gente que vive o processo como se fosse uma escravidão. E o processo é a coisa mais massa que tem de se viver. Aí, às vezes, eu escuto assim, Glau, porque o mundo é injusto, porque o mundo é do pecado. Gente, só se é o de vocês, o meu não é. O meu mundo é massa pra caramba. O meu mundo, eu faço dele da melhor forma possível. O meu casamento, se eu soubesse que era desse jeito, eu já tinha casado antes. Meu casamento é muito legal. Todos os meus dias eu procuro viver com intensidade, com verdade. E quando você tem essa clareza e esse entendimento, cara, a vida é boa demais. É massa pra caramba. Ah, Glau, então você não tem dificuldade? Várias. Mas faz parte. Faz parte. E se tu não tem dificuldade, não tem problema, eu vou te aconselhar uma coisa: vai procurar um problema. Vai procurar uma coisa para se coçar. Vai procurar algo para se incomodar. É bom se incomodar.
Quando a gente se incomoda com algo e resolve, isso aumenta a nossa patente como ser humano. Quando você tem um problemão e resolve ele, não é que Deus permitiu porque você precisa mostrar para ele que você é uma boa pessoa e daí você vai para o céu. Não tem nada disso. Deus permite a gente passar pelas coisas para subir a nossa patente perante a nós mesmos. Para a gente olhar no espelho e dizer assim: Glau, tu é foda, tu consegue, tu deu a volta por cima. É para isso, não é para os outros. E a melhor forma que tem de você ter clareza e entendimento da onde você tá, qual é o nível que você vai, é escrevendo. Quando foi escrito os 10 mandamentos, ele não foi dito, né? Ele foi escrito. Porque inconscientemente, quando você escreve algo, a sua taxa de comprometimento com aquilo, ela é muito maior. Quando você faz um comprometimento público, fica mais pesado ainda. Então, gente, para essa aula de hoje, eu quero que vocês abram a cabeça para o novo. Todo mundo quer subir de nível, todo mundo quer ir para uma próxima etapa, todo mundo quer o sucesso. No final, todo mundo quer a mesma coisa. Qual é o comportamento que você vai ter a partir de amanhã para atingir seu próximo nível? Ah, Glau, eu quero me tornar uma escritora, um escritor, eu quero escrever um livro. Ok, quantos você já leu? Nenhum, então não vai se tornar. Ah, Glau, eu quero ser uma mentora que, que salva casamentos. Como que tá o seu? Falido? Não vai, não vai. Um coração ferido não cura ninguém. Por que que eu falo com tanta propriedade e ajudo? Ajudo, não, ajudo porque eu não faço de graça, né? Eu ensino famílias a se comportarem, porque a minha família é perfeita. Ai, Glau, mas você está sendo muito. Ninguém é perfeito. Não, a minha família, para mim, dentro do meu mundinho, é perfeito. Até os meus erros são perfeitos. Aí a gente tem uma ideia controversa do pecado, né? O que que é pecado para vocês? Vocês sabem? O que que vocês aprenderam sobre o pecado? Alguém fala para mim. José, se tu tá aí, fala tu, José. O que que é pecado para você? Eu vou explodir a cabeça de vocês agora aqui. Abre o microfone, José. Vivian, tá aí, Vivian? Cuspimpolho? O José não está, só está a Andreia. Andréia, você mesmo, então. O que é o pecado? O que que é o Tô aqui pecado? sim, tô aqui sim. Peraí. Pecado É, é nós não fazer aquilo que nos propomos a ser feito ou que achamos que devemos fazer. Isso é um pecado. tá. Nós pensamos em fazer uma coisa e depois não fazemos por isto ou por aquilo. Isso é um pecado para mim. É maravilhosa, né? É maravilhosa. É isso mesmo. É isso mesmo. Toda ação, fala ou atitude que nos afasta de Deus. É, também. Sim. Pecado não é comer carne de porco, não é isso, isso não é pecado. São entendimentos, são religiões, são rótulos. Pecado é você se desvirtuar do teu propósito, do teu caminho. E aí, gente, vocês têm que começar a observar agora e ter muito claro e escrito quais são os princípios e valores da vida de vocês. Vocês têm isso desenhado? Quais são os princípios e valores que vocês escolheram para vocês? Porque isso não é dom, isso é escolha. Depois que você tiver bem desenhado
os meus princípios são esses e os meus valores são esses, os meus amigos, quem está ao meu redor, com quem eu estou me relacionando, tem os mesmos princípios e valores? Se não tem, pula fora. E olha que eu não estou dizendo qual é o princípio e o valor, cada um tem o seu. A máquina da vida, para ela funcionar de uma forma de excelência, tem que prestar atenção em tudo que está ao teu redor. E eu falo isso como propriedade, porque quando eu comecei a abrir essa minha consciência e entender o que que é pecado, e entender quem eu sou, minha identidade, e entender o que eu quero dessa vida, porque propósito não é dom de Deus, não é dom dele, o dom é meu. O propósito é aquilo que eu me comprometi a fazer, com o aval de Deus, com certeza. Ele me capacita para isso. E nada melhor que você escrever para poder ter um mapa da sua vida, para poder ter um norte, para poder entender qual é o movimento, o que que tá bom, Jaque. Beijos, tá? O que que ter um próximo movimento, o que que eu preciso fazer para o que que eu preciso fazer para conseguir chegar aonde que eu quero chegar? Alguém aqui não tem clareza da sua vida? Levanta a mãozinha para mim. Todo mundo tem clareza. Ok. Todo mundo tem ciência do próximo movimento que tem que fazer? Alguém não sabe o que fazer? Perfeito. O que que falta para vocês terem esse comportamento, então? Se vocês têm clareza, sabem o que tem que fazer, o que que falta para vocês fazerem? Falta entrar numa sala de aula aqui, e escutar a tia falar? O que tem que fazer? Quando eu falo de ativação, é isso. É chegar amanhã e dizer, agora eu quero ser fitness. Para ser fitness, o que que eu preciso fazer? Dieta e academia. Começa quando? Ontem. Ontem já passou, tem que começar hoje. Então, a atividade de vocês dessa aula vai ser vocês mapearem a vida de vocês. Eu quero que vocês escrevam o que que vocês querem, o que está impedindo, 5 soluções para aquilo que está impedindo. A cabeça de vocês vai trazer a resposta de vocês. Qual é o movimento que eu preciso fazer? Quem é que está andando do meu lado? O que que eu estou assistindo? O que que eu estou comendo? Com quem que eu estou falando? Quem eu estou escutando? E eu não estou falando só de aula, eu estou falando de TikTok, eu estou falando de Instagram, eu estou falando de televisão. Qual é a matéria que eu vou começar a estudar? Segunda, eu vou estudar matemática. Terça, eu vou estudar história. Quarta, eu vou estudar sobre o corpo humano. Quinta, eu vou estudar todo dia, meia horinha. Ah, todo dia eu não consigo. 2 vezes por semana. 3. Mapeia. Mapeia. Ah, Glau, quero estudar a Bíblia. Tá bom. Começa estudando a Bíblia. Quer um conselho? Começa em Provérbios. Não vai direto para Apocalipse que vocês vão ficar doidos. Começa lá em Provérbios. É um guia sensacional para prosperidade. Estudem a história de Salomão. É um guia, assim, ótimo para quem quer ganhar dinheiro. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Estudem a Bíblia entre vocês e Deus, né? Família e Deus. Estudem com quem tem princípios e valores iguais ao de vocês, porque ela pode ser interpretada de N formas. Então, é um livro bem perigoso para você escutar de alguém que não tem os mesmos princípios e valores que você. Ela pode ser muito distorcida. Uma coisa que me ajudou muito
foi que quando eu estudei teologia, eu estudei a parte histórica também, né? Então, muita coisa fazia sentido na parte espiritual porque eu tinha entendido a parte histórica. Aí, quando você começar a ter pequenos entendimentos de vários assuntos, tua cabeça faz assim, ó, e aí ela não volta mais ao estágio normal. Aí sabe o que que vai acontecer? Você não vai mais conseguir escutar qualquer assunto. Você não vai conseguir mais olhar para qualquer pessoa. Você não vai mais ter saco de ouvir determinadas coisas. Uma vez que a consciência expande, ela não volta mais ao seu estado normal. Como que eu expando a minha consciência, Glau? Estudando. Sem chat GPT. Estudando real. Trazendo a resposta dentro da sua cabeça. Então, vocês anotem tudo que eu falei aqui para vocês e estudem. Conversem com Deus e estudem. Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, tá? Eu não tenho a verdade absoluta. Eu não sou a dona da verdade. Eu tenho as minhas experiências e as minhas habilidades. O que eu tô narrando para vocês aqui é o que aconteceu comigo. Qual é o movimento de vocês? É vocês pegarem isso que eu contei, conversar com Deus, remodelar e viver a experiência de vocês. Não sou guru de ninguém. Eu tô aqui trazendo para vocês o meu nível de consciência expandido. Fala, Dani. Rapidinho, Laura. Acho que só para concluir o que tu falou, né, em relação à Bíblia, inclusive. Eu estava lendo hoje o Evangelho de João, e daí sobre o tanque de Betesda, que o paralítico está lá esperando o milagre, né? E esperando que a água bata e que alguém leva ele para dentro. E que daí Jesus fala, pergunta para ele, né? Quanto tempo que tu tá aí, né? Mas parece que vai dar um choque mesmo. Porque ele podia só pegar e ir lá curar e acabou. Mas e daí 28 anos lá parado. Cara, aquilo foi um. Eu li isso já milhares de vezes, mas hoje eu li, daí tu veio falando isso, falei, cara, Deus, tu tá querendo me falar alguma coisa mesmo. Tá faltando descer, parar tudo e descer aqui. E quanto tempo, né? E eu pensei, cara, eu tenho 29 anos de casada e a gente tem uma dor há 29 anos, que tu sabe qual é. E eu pensei, o que que Deus fala? Levanta, pega a tua maca e anda, amigo, né? Voa, vaza, né? Vai embora com essa maca e não volta mais. E falta isso. A hora que tu falou, o que que tá faltando? Eu falei aqui, tá faltando levantar aí. Só tá faltando levantar aí, né? Porque Jesus já perguntou, que tu tá aí há 28 anos parado, esperando o quê, né? E acho que é para todos, serve para todos nós, cada um E o nas que suas. falta, Dani? Não, levantar aí, eu não quero nem carregar a maca, eu quero arremessar essa maca longe. E quando que isso vai acontecer? Tinha que ser agora, né? Tu falou que é para amanhã, amanhã Amanhã já tá acordar, o atrasado. que eu vou fazer? Amanhã já era, né? Amanhã É já tá hoje, atrasado, agora. é Por isso, hoje. amanhã eu não sei nem se eu terei, né? Então, se eu ficar, a gente fica nessa, eu tô nessa. Esperando, e aqui tu já falou uma Mas vez, Dani, que eu esperando o sempre quê, falo. Dani? Esperando o Não, quê? daí tu falou. Tá Tu esperando tá que a sempre tia na valide fala, pra você? A tia valida, vai. Tá esperando a minha validação? Eu valido, vai. né? E daí tu fala isso da gente andar com quem? E daí eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, eu tô fodida com o perdão da Faz, palavra, gente. faz essa reflexão. Pensem num valor mensal que vocês gostariam de receber, dinheiro mesmo. E agora pensa quantas pessoas ao redor de vocês estão tirando isso. Vivian, abre a câmera. Daniel, a Vivian até vazou. Daniel, tá aí? Abre a câmera.
Estão só escutando. Mas, gente, é isso. A parte mais difícil não é a sabedoria e o conhecimento, é o comportamento. E aí agora você tem que começar a se perguntar: por que que eu não estou conseguindo me comportar do jeito que eu sei que tem que comportar? É aí que entra a ativação, é aí que entra a fé, é aí que entra realmente, né, esse Deus Todo-Poderoso. Porque todo mundo aqui se diz cristão, diz que Deus está à frente de tudo, mas não consegue levantar para sair do lugar. Será que é tão cristão assim mesmo? Será que confia tanto assim mesmo? Será que a fé não está abalada? É, eu não lembro se foi o Daniel, acho que foi o Daniel. Lembra, Daniel, que você me perguntou na palestra? Eu acho que foi você que perguntou para mim se tentou me vender algo e perguntou se eu queria alguma tecnologia que não me deixasse preocupada com a minha família, né? E eu digo, eu não me preocupo com eles. E aí você não se preocupa com a sua família? Não. Você não se preocupa com a tua mãe, com o teu pai? Não, não me preocupo. Mas você está lá do outro lado do mundo e eles estão ali e você está longe, tu não se preocupa com ele? Não, eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Parece, de certa forma, gente, parece horroroso isso, né? Que não dá atenção, não tá nem aí, mas não, eu confio. Eu entreguei a minha fé e a minha confiança a Deus. Eu confio. Porque fé é você acreditar sem ver. Isso é fé. Fé não é uma aposta. Fé não é, eu vou ter fé que vai dar certo. Fé é você saber que vai dar certo. E confiar e se comportar de forma que aquilo dá certo. Isso é fé. Eu não me preocupo com o meu pai e com a minha mãe, porque eu acredito em Deus. Eu confio nele. E se alguma coisa ruim acontecer, é porque era para ser. Quantos de vocês aqui conseguem tirar a preocupação da cabeça? Hoje eu vi um meme que me estraguei de rir. Era um empresário, ele estava no computador, né? E aí a mulher abre a porta, ela fala assim: Amor, você tá aqui faz 4 noites que você tá aqui, ele, né? Não consigo dormir. Na verdade, são 5, amor. Eu tenho que pagar 50 mil reais aqui. São 5 noites que eu não durmo. Eu tenho que depositar 50 mil reais aqui. Ué, mas assim, você precisa depositar 50 mil reais e não consegue dormir? É. Ah, mas eu te ajudo. Tu tem 50 mil reais? Não, eu tenho um remédio para dormir. Errada ela não tá, né? Ela tinha solução para. Não, mas eu tenho um remédio para tu dormir, né? Tava com 2 problemas, um eu tô resolvendo. Os 50, tu tem 50 mil? Não, eu tenho um remédio para dormir. É isso que eu quero que vocês também aprendam nessa aula de hoje, gente, que todo o problema, todo o perrengue, todo o conflito, existe N saídas para ele. N. E a saída, ela tá no entendimento daquilo. No entendimento. Toda briga, todo conflito, toda falta de dinheiro que a gente tem é por algo que a gente ainda não entendeu. Olha isso. Todo dinheiro que você ainda não tem é porque você ainda não entendeu alguma coisa. E sabe o que que é pior? Depois que tu entende, tu olha para si mesmo e diz, era só isso. Demorei tanto, era só fazer isso. Eu sou muito a favor a gente andar em comunidade, por isso que eu tenho a minha chamada Criadores, né? Eu sou muito a favor da gente ter esses encontros e conversar, porque Deus honra o homem, ele leva a honra de um homem através de outro homem. E muitas vezes, gente, vocês vão ser abençoados por Deus nessa aula, ou num grupo de outras pessoas, ou num evento, ou numa padaria, para levar a palavra para alguém. E quando você começa a ter consciência disso, é incrível. É incrível. Eu nunca ouvi Deus falando comigo, eu nunca escutei Deus. Eu sinto ele, né?
Eu tenho um pouco, quando alguém diz, porque Deus falou comigo, eu só penso, gente, isso aí é esquizofrenia, porque Deus não é, Deus é tudo, não tem como, ele não tem uma boca, uma voz, né? Para mim, isso é esquizofrenia, né? Mas o sentir Deus, sim, né? Então, aonde que eu sinto que Deus está falando comigo? No conflito, no desconforto. Quando eu tô num lugar e eu começo a ficar desconfortável e aquilo não tá indo do jeito que era para ser, Deus, queres falar comigo, né? O que que eu não tô entendendo? É no, não é na felicidade, não é no pôr do sol. Deus não conversa comigo no pôr do sol. Eu me emociono no pôr do sol, mas ele conversa comigo no conflito. Vocês já pararam para prestar atenção? Aonde que Deus conversa com vocês? Aonde que vocês sentem Ele? Isso é importante a gente saber de que forma que Deus se comunica com vocês. Vocês sabem? O meu é no conflito. Suzana, quando que tu sabe que Deus está se comunicando contigo? Também aí, mas também no silêncio. No silêncio? Ó. Andréia, falhou? Quando que tu sabe? Tu já sabe quando que Deus está se comunicando contigo? Eu concordo aí com a Susana, também vou mais para o silêncio. Silêncio? Eu preciso de silêncio. Tá. Isabela, você já identificou quando Deus conversa contigo? Já também. E é quando? Concordo com você. Quando eu tô Ah, no me conflito? sentindo no conflito. É. Aham. Vocês entendem que cada um tem um jeito de se conectar com Deus? Dani, Também, na crise, na tribulação, a onde tribulação. Daniel, quando que você sente que Deus tá falando com você? É no conflito também. Conflito também. É. Vocês escutam ele? Se vocês escutar ele, eu vou mandar vocês para psiquiatria. A gente sente ele, né? É isso aí, gente, ó. Vamos começar a dar um novo rumo para a vida, todo mundo junto aqui. Eu quero de verdade, não faz a tia perder tempo aqui, ensinar tudo isso e a gente na próxima aula voltar a estaca zero. Vamos para frente. Eu quero que vocês anotem ali, eu também vou fazer isso. Qual é o meu próximo nível? Aonde que eu quero chegar? O que que eu quero conquistar? E vamos fazer um planejamento, cada um faz o seu. E vamos determinar uma data para isso acontecer. Então, eu quero que vocês façam um compromisso moral comigo aqui. Semana que vem, na segunda-feira, não, semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter aula aqui dos criadores. Eu quero que vocês entrem aqui na aula, tá? E eu quero que vocês tenham já, quem quiser compartilhar, tudo bem, quem não quiser, não precisa, mas que pelo menos vocês afirmem aqui para mim, Glau, já tô com a minha estrutura montada e eu vou levar 2 meses, ou eu vou levar um mês, ou eu vou levar 30 dias. Independente do próximo nível que é espiritual, físico, mental, familiar, profissional, tanto faz. O que eu vou pedir para vocês é o que funciona para mim são os micro pequenos resultados. Eu não faço planejamentos a muito longo prazo, porque pode acontecer N coisas. Eu gosto dos micros pequenos resultados, que é coisas rápidas. 1 mês, 2 meses, aquela resiliência mais intensiva e mais rápida, tá? Então procuram atividades de micro pequenos resultados. Combinado? Dani, combinado? Na aula que vem a gente vai te ver em Paris, morando lá, na França, Uou! tá bom? Combinado, gente? Alguém quer me perguntar alguma coisa ou quer contribuir com alguma coisa aqui na comunidade? Para todo mundo que está aqui?
Pode abrir o microfone e falar. Alguém não entendeu o que é esse próximo nível? Não conseguiu se identificar dentro desse próximo nível? Precisa de ajuda? Vocês não precisam de ajuda? Quem é que vai falar? Eu acho que sou eu, tô falando agora. Vai, Daniel. Parabéns, porque todo mundo aqui O, tem que abrir o microfone e falar. o, essa questão de definir metas e objetivos, acho que é importante porque eu tenho isso hoje, não escrito, mas eu tenho, são poucas, mas são específicas, mas eu memorizei, eu não escrevi. E é óbvio, é importante escrever, né? A gente tem que ter escrito, isso acho que é importante. Mas pronto, eu vou escrever, porque escrito eu acho que é meio que um compromisso, e é como Sabe o que o acontece? Jorge falou, né? É Deixa eu como te você. trazer Daniel, deixa eu te trazer um conhecimento. Sabe o que acontece quando você guarda na cabeça? Você ocupa espaço. Toda vez que você pensa em algo, determina algo e faz um download para o seu caderno, você abre espaço para novas coisas, tá? Porque aquilo já saiu dali, já foi para uma folha de papel. É muito perigoso. Não é questão de você ter memória ou não ter memória de lembrar algo, mas é realmente de você não se sobrecarregar. Tudo, gente, que vocês puderem tirar daqui e colocar no papel, façam. Façam. Façam porque abre espaço para novas coisas. Cria esse hábito, Daniel, vai te ajudar bastante. Até ajuda a ter clareza, tá? Às vezes a gente está com um pensamento ali, ele fica ali remoendo, remoendo. Quando tu faz o download, vai para o papel, abre espaço e vem a resposta do que tu precisa. Fechado. São movimentos tão simples que transformam a vida de tanta gente que vocês não fazem ideia. Lembra que eu falei? Às vezes, quando você descobre, você diz, mas era só fazer isso? É, era só fazer isso. Era só fazer isso. Combinado? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer contribuir com mais alguma coisa? Gustavo, só balançar a cabeça não adianta, Gustavo. Amanhã, como que vai ser amanhã? Vamos aí vencer pequenas metas, né? Assim a Isso. gente constrói. Sabe por que que é bem importante os micro, pequenos resultados? Porque isso gera um desfrute para a gente, onde recarrega a nossa energia. Quando a gente faz algo a muito longo prazo, demora tanto para a gente ter aquela satisfação de que eu consegui, que bate até o desânimo. Então, ter pequenas tarefas onde você vai tendo esses pequenos resultados, eles ajudam a você recarregar a sua energia. Tá bom? Então é isso. Dani, mais alguma coisa? Não, eu teria muita coisa, mas não vou tomar todo o tempo, né? Tem que tomar café, tem que... Dani, deixa eu te falar. Eu preciso só que você entenda uma coisa do rolê todo aqui. É o comportamento. Se você entender, eternizar isso, o teu próximo comportamento é a ação, é amanhã. Eu vou acordar amanhã e vou fazer o quê? Para ser essa nova pessoa, para atingir o que eu quero. É isso. E, gente, quando eu falo acordar, não caem nessas de que tem que acordar às 5 da manhã e tem que acordar às 4:30 e tomar banho gelado e fazer isso, fazer aquilo. Esquece, tá? Esquece, esquece. Se faz bem pra você, faça. Mas não te obrigue a fazer algo que te deixa desconfortável. O que você tem que entender é o que que eu vou fazer depois que eu tô acordado. É ali que você tem que produzir. Tem dias que eu acordo 10 horas da manhã, tem dia que eu acordo às 5, tem dia que eu acordo às 11, tem dias. Porque a gente não. Nós somos seres humanos, a gente vive um dia
como se fosse o único dia. Então, hoje eu tô animada, hoje eu tô mais retraída, hoje eu tô mais sentimental, hoje eu tô mais. Então, eu vou vivendo conforme os meus sentimentos. E a gente tem que respeitar esses sentimentos. Sabe aquela coisa quando era criança, engole o choro? Não, deixa chorar, faz parte. Chora. Se puder, faz até cena de filme, né? Escorrega na parede. É bom isso, botar para fora. Todos os nossos sentimentos são válidos. Tua fala foi, né? Todos os nossos sentimentos são válidos. Eles entram, geram a emoção, a gente ressignifica e libera. Onde que está o nosso erro? A tristeza entra, a gente não ressignifica e abraça com medo que ela vai embora. E ali fica. Sentimento, ele tem que transitar. Olha que louco isso aqui. Vocês têm que levar muito em consideração as percepções da vida, tá? Não existe o certo e o errado, existe o que é. Existe o que é. Por exemplo, porque eu comprei um carro. Nossa, isso é muito bom. Você comprou um carro, isso é muito bom. Não, isso é o que é. Eu, em outra fala, eu não consegui ir num passeio de ciclismo porque eu comprei um carro e eu não comprei uma bicicleta. Vocês estão entendendo que o que é bom e o que é ruim cabe na mesma frase? Comprar o carro pode ser tão um ato bom como um ato ruim. Depende da percepção. Quando eu entro em conflito com algum aluno meu e ele fala para mim assim, mas é o que eu estou sentindo, é a minha percepção, eu respeito. Porque quem está sentindo aquilo e quem está enxergando aquilo daquela forma é ele, não sou eu. Eu tento trazer o conhecimento, mas o sentimento é daquela pessoa, daquele aluno. Tem que ser respeitado. Quando alguém diz para você assim, Gustavo, fiquei muito chateado com o que você falou para mim. Na sua cabeça, no seu mundo, aquilo, cara, que besteira, mas no mundo dela é o fim do mundo. Tem que ser respeitado. Quando a mulher diz assim, eu não aguento mais ver a toalha em cima da cadeira. A toalha em cima da cadeira mofa as coisas, tira dali. Nossa, é só uma toalha. No mundo dela é uma grande coisa. Tem que ser respeitado. Essa percepção de pessoas, quando você tem esse feeling, ajuda para tudo na sua vida, em relacionamento com filho, com marido, com mãe, com pai, com cliente. Não é porque para você aquilo não é nada, ou que aquilo é óbvio que para o outro é. Tá faltando, no mundo tá faltando mais pessoas perceptivas. Tem muita gente empática e poucas perceptivas. É fácil ter empatia. Não é você que tá sentindo, né? Ah, porque eu entendo a tua dor. Não, não entende. Quem tá sentindo sou eu. Não existe como tu sentir o que eu tô sentindo. Tá certo? Combinado? O que que vocês vão fazer amanhã? Anota tudo isso. Mapeia os micros, pequenos, próximos passos de vocês com resultados um pouco mais rápido. E na quarta-feira que vem, já vou botar lá no grupo, quarta-feira que vem, 6 horas Brasil, 22 horas Portugal e Inglaterra, a gente volta e eu quero um compromisso público de vocês aqui dessa mudança. Não vai ter jeito. Entraram aqui, ou vocês vão dar certo, ou vocês vão dar certo. Eu não vou arregar. Combinado? Ó, vamos fazer uma fotinho, todo mundo rindo? Deixa eu fechar isso aqui. Um, dois, três e.
Aí, eu marco todos vocês lá, tá? Ó, grande beijo. Isabela e Gustavo, amanhã, 4h30 Brasil, tá? A gente se fala. Grande beijo, até mais.